Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos à aula da disciplina Psicologia, curso Ciência e Profissão. Turma, antes de iniciarmos essa aula, eu queria fazer uma retrospectiva com relação ao que já foi apresentado da disciplina. Tivemos aí um contato com a história da psicologia, né, através do Laboratório Experimental de Wundt, compreendemos como a psicologia ela surge como ciência. Compreendemos também, num segundo momento, a diversidade da psicologia, o quanto que é importante estarmos integrados dos vários assuntos que a psicologia, de alguma forma, se interessa e também estuda. É importante que a gente conheça as várias teorias que vêm embasar essa ciência que é a psicologia, tá bom, turma? Então vamos lá. Até o momento, abordamos a psicologia como ciência, uma ciência que fala do homem a partir do seu mundo interno, ou seja, sua subjetividade, que é uma fonte de manifestações do indivíduo, suas ações, seus sonhos, seus desejos, suas emoções, sua consciência e seu inconsciente, tá certo, turma? Então, assim, nesta aula de hoje, vamos abordar a psicologia como profissão, isto é, a psicologia enquanto prática. Então, enquanto aplicação do conhecimento produzido pela ciência psicológica. Então, turma, essa aula, ela se torna uma aula um pouco mais envolvente, porque vocês vão conhecer as áreas de atuação da psicologia. Nesta aula de hoje, eu vou trazer duas importantes áreas de atuação da psicologia. Irei trabalhar três áreas de atuação por aula. Como nessa aula eu vou abordar um pouquinho como a psicologia surgiu no Brasil, eu irei abordar apenas duas, tá bom? Então, cheguem mais para essa aula, preparem um lápis, preparem as canetas de vocês, as dúvidas, que eu vou estar aqui, né, contribuindo com cada um de vocês. É um imenso prazer estar aqui, tá bom, turma, com vocês, embora distante, mas de alguma forma me fazendo presente nessa construção do conhecimento teórico e futuramente prático de cada um de vocês, tá certo? Então vamos lá, turma. Bom, a psicologia como profissão. Turma, a psicologia no Brasil é uma profissão reconhecida por lei. Qual é a lei que reconhece a psicologia? 4.119 de 1962. Essa lei, ela reconhece a existência da psicologia como profissão. Então, gente, é uma ciência basicamente nova, né? Tem apenas 58 anos de existência, fazendo agora neste ano 59 anos, tá certo? Então, assim, vamos compreender um pouquinho como foi que a psicologia ela surgiu no Brasil. Bom, em 27 de agosto de 1962, o atual presidente, que era João Goulart, ele sancionou uma lei, né, que permitia o reconhecimento da psicologia no Brasil. Né? Antes disso, né, a psicologia era estudada apenas como disciplina em outros cursos, como, por exemplo, o curso de filosofia e também o curso de medicina. Então, a partir somente dessa lei que a psicologia ela começa a se estruturar no Brasil, a partir de 1962. Comparado às outras ciências, né, turma, nós podemos considerar que a psicologia ela é uma ciência relativamente nova, em comparação a outras que já têm aí um grande percurso. Né? Isso porque, né, em 1962, apenas os Estados Unidos, assim como o Canadá, reconhecia a psicologia como uma ciência, né, como uma profissão. E depois de um tempo, a psicologia ela começa a se expandir em vários outros países, tá certo? Antes, né, antes da psicologia ela se tornar uma profissão, ou seja, antes de ser juridicamente reconhecida como uma profissão, ela estava presente como realmente uma disciplina de outros cursos, como a filosofia, como a medicina, como a sociologia, tá certo? Então, a partir dessa lei, somente é que ela consegue de alguma forma ganhar aí um espaço, ganhar, vamos dizer assim, um lugar,
né? E a partir daí a psicologia no Brasil ela começa a dar os seus primeiros passos. E aí, gente, como ela começa a dar seus primeiros passos, em 1964, 2 anos depois, é que foram formando-se os conselhos de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, e depois ele se ramificou nos conselhos estaduais de psicologia, que é onde cada estado ele detém, vamos dizer assim, uma jurisdição, que é um número que corresponde ao Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a sua região. Né? Então, vamos dizer que, como eu venho do Piauí, a minha jurisdição, ou seja, a minha carteira do CRP, ela é 21. Quando eu vim transferida para o Maranhão, ela sofreu uma modificação, tá certo? Ela foi transferida aí essa jurisdição e eu não coloquei como do Maranhão, eu coloquei como uma secundária. A minha permanece ainda do estado do Piauí, certo? Então, a gente pode ficar ainda 2 anos, né, com uma carteira secundária, atuando aí, mesmo que a minha fosse de outro estado, mas quando eu venho para o Maranhão, eu tenho que fazer essa transferência, tá certo? Que é uma transferência legal, né, que permite apenas que você, a sua carteira está dizendo que você é do Maranhão ou é do Piauí, e todos os estados possuem inicialmente essa jurisdição, que é um número que corresponde ao seu estado, né? O Rio de Janeiro tem o seu número, se não me engano é 14, Piauí é o 21 e por aí vai, tá certo? Isso é só um título mesmo de informação. Então, gente, vamos lá aqui para convido vocês agora a conhecerem as áreas de atuação da psicologia descrita pelo Conselho Federal de Psicologia pela Lei 13 de 2017. São elas psicologia clínica, psicologia educacional ou escolar, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social e neuropsicologia. Então, gente, nós temos aqui as várias áreas de atuação da psicologia. Hoje nós vamos se ater a 2 áreas de atuação que nós vamos compreender aqui hoje, tá certo, turma? Uma área bastante conhecida dentro da psicologia é a psicologia clínica, tá certo? Vamos aqui compreender. Atua na área específica da saúde, colaborando para a compreensão dos processos inter e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições formais e informais, realiza pesquisa diagnóstico, acompanhamento psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas. Então, gente, vamos aqui compreender o que faz um psicólogo clínico, qual é a área de atuação desse psicólogo e quais são as atribuições desse psicólogo, tá certo? Então vamos lá, gente. A psicologia clínica ou psicólogo clínico é um profissional que vai atuar, tá certo, na saúde com o objetivo de minimizar ou diminuir o sofrimento psíquico do sujeito. Então, gente, podemos dizer nesse sentido que o psicólogo clínico ele vai atuar através o quê? De intervenções, tá certo? Essas intervenções é a forma de atuação do profissional. Vamos aqui ramificar essas formas de atuação. Vamos dizer que o psicólogo clínico ele pode atuar, né, intervir no que nós chamamos atendimento individual, ou seja, o que é um atendimento individual? É aquele atendimento que é voltado para a psicoterapia individual, onde o sujeito vai para um consultório, ele vai trabalhar as suas questões, os seus conflitos internos, e a psicoterapia vai permitir com que o sujeito se dê conta e, vamos dizer, lide melhor com seus conflitos. A psicologia clínica, ela pode atuar na clínica, ou seja, no contexto de saúde, buscando minimizar o sofrimento psíquico ou emocional do sujeito.
Mas não somente isso, tá certo, turma? Vamos aqui abranger mais essa área de atuação. A psicologia clínica permite também que o psicólogo atue em atendimentos grupais. De que maneira, gente? O atendimento grupal é aquele que é feito, como o próprio nome já diz, em grupos. A arte-terapia, por exemplo, é uma forma de atendimento de grupos. Como é que funciona a arte-terapia? Vamos, como o próprio nome já diz, né? É uma forma de trabalhar o sofrimento do sujeito através da arte. Temos aqui um exemplo claro, Nise da Silveira, né? Nise da Silveira. Ela traz aí a arte-terapia para o Brasil como forma de trabalhar esse sofrimento através da pintura, né? Em que o sujeito ele externaliza o seu sofrimento através, vamos dizer assim, dessa expressão pelos traços, dessa arte realmente, né? Muito utilizada dentro dos CAPs, por exemplo. O psicólogo clínico, ele tem, vamos dizer, o aparato teórico e prático para fazer essa intervenção. E temos também o que nós chamamos atendimento de casal, né, e atendimento de família. O psicólogo clínico, ele também pode se direcionar para o atendimento de casal, para trabalhar as questões realmente vamos dizer, conjugais e também da família, né, fazendo esses atendimentos familiares, onde vai permanecer aí a família trabalhando os seus conflitos, né? E para isso nós temos a terapia sistêmica, que é também uma disciplina que possivelmente vocês terão dentro da formação de vocês. Então, turma, até aqui vocês podem compreender que temos a psicologia clínica e as formas de intervenção, que não somente é individual, pode ser grupal, pode ser familiar, pode ser de casal, e temos a terapia infantil, que é mais precisamente o que nós chamamos de psicoterapia lúdica, que é aquela realizada com a criança. Então, a psicoterapia lúdica, gente, ela exige do psicólogo clínico um ambiente apropriado para receber a criança, que é, como o próprio nome já diz, lúdico. A forma que a criança vai externalizar seu sofrimento é através da ludicidade, ou seja, através do desenho, através de uma brincadeira, enfim, e ela precisa ter um ambiente próprio para isso. E como nós estamos falando da psicologia clínica, né, ela pode também estar incluída aí, essa criança, esse atendimento individual pode estar incluído dentro desse contexto da clínica, né? Então, entendam, nem sempre a área da clínica ela se restringe apenas ao atendimento individual, gente, não. A psicologia clínica, posteriormente eu coloquei aqui para vocês outras contribuições que o psicólogo clínico ele pode fazer, tá certo? Gente, todas essas atuações, vamos dizer assim, intervenções, seja individual, seja grupal, familiar, enfim, elas são feitas através de técnicas e instrumentos comprovados cientificamente. O atendimento clínico ele é pautado em entrevistas, em testes, em investigação diagnósticas que vão conduzir de alguma maneira o tratamento daquele que procura o psicólogo clínico, né? Seja o casal, seja a pessoa em si, seja a criança, tá certo? Então, esse atendimento ele é pautado em entrevista, em testes, em uma investigação diagnóstica que vai, de alguma forma, conduzir esse atendimento, tá bom, turma? E aí, professora, eu expliquei para vocês o que é o psicólogo clínico e quais são suas atribuições, né? Então, vamos aqui fazer apenas uma síntese. Professora, o psicólogo clínico precisa de alguma especialização para atender? Então, turma, todas as áreas da psicologia, elas precisam sim de que o profissional, ele
se especialize naquela área para fazer atuação. Quando você sai da formação, você está apto para atuar em várias áreas. Só que existe uma condição. Você precisa, vamos dizer assim, se aperfeiçoar naquela área, porque ela vai exigir de você. O que é que acontece? Professora, eu sou psicólogo, saí da minha formação de 5 anos, eu posso atuar dentro de uma empresa? Pode, mas será que dentro da formação de vocês, vocês conseguiram todos os amparatos teóricos e práticos para dar conta disso? Por isso que é tão importante a gente estar se reciclando a todo momento e estar a todo momento buscando conhecer de alguma forma aí buscando conhecer e se aprimorar mais naquilo que nós escolhemos para nós, tá certo? O que o psicólogo clínico, né, o que é um profissional que vai atuar, tá certo, na área da saúde, visando a diminuição, visando minimizar o sofrimento psíquico do sujeito, né? Essa psicologia clínica, ela vai permitir que o sujeito, que o profissional atue aí com várias formas de intervenções, sendo a partir do individual, pode ser em casal, enfim. Quais são as atribuições de um psicólogo clínico, gente, né? É isso aqui que nós vamos ver. Lembrando que atribuições, gente, é o que? Aquilo que o profissional está apto para realizar. Não vamos confundir atribuição com com a denominação psicólogo clínico, é diferente. O psicólogo é um profissional e a atribuição é a função que ele vai desempenhar dentro daquela área, certo? Então, temos aqui. Realiza avaliações diagnósticas psicológicas de entrevistas, observações, testes e dinâmica de grupo com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Então, gente, vamos imaginar que o psicólogo clínico, ele não se restringe somente à clínica, mas também à prevenção de futuros transtornos mentais. Imagine um psicólogo atuando dentro da saúde, dentro do posto de saúde, dentro da atenção primária, como é chamada, né? Aquela atenção que é voltada para a prevenção. O que ele vai fazer? Palestras informativas, atendimentos grupais, individuais. Isso é uma forma de prevenir problemas e transtornos psíquicos futuros. Isso é uma forma de atribuição do psicólogo clínico. Outra atribuição, realiza atendimento psicoterápico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituição de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares, instituições formais e informais, tá certo, gente? Então, temos aqui, eu até já expliquei para vocês, né, que ele atende individual, em grupo, pode ser em consultórios particulares, pode ser instituições formais ou informais e por aí vai, tá certo? Realiza atendimento familiar de casal para orientação e acompanhamento psicoterápico ou psicoterapêutico. Realiza atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógicos, tá bom? Então, gente, a atribuição ou a função do psicólogo clínico, ela é imensa. Eu vou citar aqui para vocês que não estar aí, porque eu já expliquei todas essas. Eu coloquei aqui porque eu me lembrei da Cris, que ela disse que nos slides está muito resumido, né? Mas aí eu já falei sobre essas atribuições e vou aqui acrescentar algumas outras atribuições. O psicólogo clínico, ele também faz pesquisas, tá bom? Em diversas áreas, sobre diversos temas da psicologia em geral, tá bom? Ele pode também atuar ou coordenar atividades de psicologia em instituições formadoras, como por exemplo, uma faculdade. O psicólogo clínico tem habilidade e capacidade para coordenar, vamos dizer assim,
O curso de psicologia tem como supervisionar os alunos de psicologia, ele tem como criar programas em saúde mental, ou seja, desenvolver atividades preventivas com relação à saúde mental, seja dentro de uma cidade, seja a nível estadual, ou seja a um nível federal. Tá certo, turma? Então, aqui, tudo compreendido até aqui sobre a questão da psicologia clínica. Então, gente, a psicologia clínica, ela está apta a receber um paciente, utilizar dos métodos que a psicologia tem, né, se apropria, que é uma entrevista, que vamos dizer assim, além da entrevista, nós podemos dispor também da investigação diagnóstica, de testes psicológicos, e tudo isso vocês vão vendo ao longo do curso de vocês, tá bom? Ah, professora, o que é uma entrevista estruturada, o que é uma entrevista semi-estruturada, o que é uma entrevista não estruturada, tudo isso vocês vão vendo em outras disciplinas que vão complementar essa atribuição do psicólogo clínico que vai ser realizada durante durante a formação de vocês e que vai conduzir a função de vocês posteriormente fora da academia. Tá certo, turma? Estou falando muito rápido, né? Mas eu vou tentar agora diminuir esse meu ritmo, tá bom? Então vamos lá, turminha. Outra área da psicologia bastante interessante é o que nós chamamos área organizacional, tá certo? Então, área organizacional ou do trabalho. Vamos aqui compreender. Atua em atividades relacionadas à área, a análise e desenvolvimento organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento pessoal, estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção dirigida à saúde do trabalhador. Então, turma, vamos aqui compreender o que é o psicólogo organizacional. Bom, o psicólogo organizacional, gente, é o psicólogo que atua dentro das instituições ou dentro das empresas, e esse profissional, ele busca compreender o comportamento dos colaboradores, tá certo? Ou dos funcionários, e também analisa o ambiente empresarial, como esse ambiente ele pode contribuir para o adoecimento do colaborador ou do funcionário, e como ele pode ser um ambiente que pode contribuir também para a saúde desse colaborador. Tá certo, turma? Então, assim, pensem comigo. A psicologia organizacional é o profissional que atua dentro das empresas, tá certo? Que busca compreender o comportamento tanto dos colaboradores como do ambiente em que esses colaboradores estão inseridos, ou seja, dentro compreender a empresa como um todo, certo? Quais são as suas atribuições? Gente, essa parte ela é bastante interessante, porque ela vai falar basicamente sobre quais são as funções que um psicólogo organizacional ele tem. O que ele faz, turma? Ele faz recrutamento e seleção. Vou explicar para vocês o que seria isso. Ele faz o planejamento de ações dentro de uma empresa para os colaboradores. Ele pode fazer o planejamento de cargos e carreiras, ele pode gerenciar conflitos, ele pode fazer o treinamento de colaboradores, tá certo? Ele também pode contribuir para a saúde emocional daquele colaborador, ou seja, desenvolver atividades que venham a, de alguma forma, prevenir síndromes relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, a síndrome de Burnout, gerenciar, garantir que aquele ambiente organizacional, ele seja um ambiente organizado. E também, tendo o psicólogo dentro da empresa, ele pode colaborar para a diminuição de uma rotatividade muito grande profissional, ou de colaboradores, perdão. Vamos lá, gente, o que é o recrutamento e a seleção? Vamos imaginar aqui uma empresa, ou seja, fulano tem, vamos dizer, uma empresa de supermercado.
Dentro de um supermercado tem vários cargos, tá certo? Desde o caixa, né, até o atendente, até, vamos dizer assim, vamos aqui elencar algumas funções dentro de um supermercado, né? Vamos lá, o atendente da padaria, o atendente do caixa, vamos dizer, a pessoa que fica informando, não estou lembrada agora o nome, mas enfim, vamos colocar todos esses cargos. O que a psicóloga vai fazer? A empresa ela precisa contratar 500 profissionais para essa empresa. E dentro desses 500 colaboradores, perdão, a gente precisa fazer uma seleção. O psicólogo organizacional, ele vai fazer o quê? Esse recrutamento, ou seja, eu tenho 500 cargos dentro dessa minha empresa que eu estou abrindo, é uma empresa de grande porte, enfim, um shopping, por exemplo, também pode ser colocado aqui. E foram candidatados 1.000 funcionários, 1.000 funcionários não, mas 1.000 pessoas para trabalhar dentro dessa empresa. Mas eu só consigo contratar 500. O que é que o psicólogo vai fazer? É recrutar, ou seja, ele vai fazer uma entrevista, vai fazer análise do currículo desse possível colaborador, ele pode aplicar testes psicológicos e pode aí dizer que esse sujeito está apto para atuar em determinada área. Então, eu tenho que analisar o perfil pessoal e profissional para saber se aquele sujeito ele está apto a atuar dentro daquele cargo. Eu não posso colocar uma pessoa atendente de caixa, por isso que muitas empresas elas precisam contratar esses profissionais, justamente o que? Porque o psicólogo ele vai desenhar um perfil e esse perfil ele tem que ir de acordo com o encontro de algumas características pessoais. E eu não posso colocar alguém como atendente, por exemplo, que não tenha as características exigidas para aquela vaga. Então, para isso, eu vou utilizar de instrumentos que vai investigar se aquelas características daquela vaga está adequada com as características daquela pessoa que está concorrendo. Se estiver, ok, o sujeito pode ser contratado. Se não, o sujeito é descartado. Isso é o que nós chamamos de seleção e recrutamento e seleção dentro de uma empresa, tá certo? O que pode ser feito? Pode ser feito também dentro da empresa a capacitação dos profissionais que vão atuar ali. O psicólogo também pode estar atuando dentro dessa área, que é o quê? É capacitar esses profissionais para atuar de acordo com vamos dizer assim, com com o que a empresa está visando, ou seja, com a visão da empresa. Eu não posso contratar alguém que não esteja de acordo com a visão que a empresa prega. A empresa de alguma forma quer que um colaborador ele cresça, vamos dizer assim, dentro da empresa. E o colaborador ele não tem esse porte para crescer, ele quer permanecer sempre ali dentro daquela função. O psicólogo também ele pode fazer esse planejamento, que é um planejamento de cargos e carreiras dentro da empresa. Ou seja, se eu vejo que um colaborador ele pode evoluir dentro da sua função, por que eu tenho que deixar ele ali? Por que essa análise de perfil ela é feita também quando o funcionário é contratado? Então, o psicólogo também está apto a fazer o seguinte, olha, fulano, ele é uma pessoa comunicativa, a gente pode colocar ele em determinada função. Isso é feito, gente, não através de observação somente, mas através de testes que vão comprovar que esse sujeito realmente está apto para ocupar determinados cargos dentro de uma empresa, né? Gerenciar conflitos, geralmente dentro de uma empresa acontece muito de pessoas terem conflitos, de colaboradores terem conflitos, de terem confusão. Então, o psicólogo vai gerenciar esse conflito, pode ser feita atividade de grupos, dinâmicas de grupo, que venha a favorecer um ambiente mais tranquilo, mais
mais pacífico, entendeu? Então, é a partir dessa dinâmica de grupo, enfim, de como o psicólogo vai trabalhar isso, né, dentro de uma organização. E pode trabalhar também a rotatividade, que é o quê? A capacidade de, tipo assim, como é uma empresa que sabe, por que uma empresa contrata muitos funcionários? Por que muitos funcionários que estão na empresa não permanecem? O que acontece? Então, o psicólogo vai estudar, organizacional vai estudar essa área e essa função e vai de alguma forma encontrar uma pessoa que esteja apta a permanecer naquela vaga e não haver essa rotatividade, né? Dessa função. E outra é garantir um ambiente mais organizado, né? O psicólogo vai poder contribuir para um ambiente mais organizado dentro de uma empresa. E isso, gente, são algumas atribuições do psicólogo organizacional. E agora eu vou fazer aqui a leitura, tá certo? De algumas atribuições: planejar, elaborar e avaliar a análise de trabalho, para descrição e sistematização dos comportamentos requeridos no desempenho de cargos e funções com o objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas ações da administração. Ou seja, o psicólogo organizacional, ele tem essa função de assessorar. Não é dizer que o psicólogo tem a capacidade de contratar. Quem faz isso é a própria empresa. O psicólogo apenas vai dar um perfil para um determinado cargo e vai dizer se essa pessoa ela corresponde a esse perfil. E a empresa é que vai estar apta a contratar ou não, né? Então, o psicólogo tem essa função de assessorar. Participa do recrutamento e seleção utilizando métodos de técnicas de avaliação, entrevista, teste, provas situacionais, dinâmica de grupos e etc. Ou seja, para que eu faça o recrutamento, eu preciso utilizar de vários instrumentos da psicologia, entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, e eu vou analisando se o sujeito vai passando nessas fases e se ele vai se adequando àquela função que o cargo exige, tá certo? Então, se o sujeito se adequa às funções que aquele cargo exige e ele vai passando, esse sujeito pode estar sendo contratado por a empresa, com o objetivo de assessorar as chefias a identificar os candidatos mais adequados ao desempenho das funções. Elabora, executa e avalia em equipe multiprofissional programas de treinamento e formação de mão de obra, visando a otimização de recursos humanos, né? Então, muitas vezes, o que é que o psicólogo faz? Juntamente com os outros profissionais, eles podem fazer treinamentos, né? Então, assim, nós temos uma pessoa que é muito boa em determinada função, mas ele está apto a ocupar outra, né? Então, vamos ver se ele consegue, de alguma forma, fazer essas duas funções e a gente colocando para ele alguns outros benefícios, entende? Então, a gente tem como otimizar as funções dentro da empresa, sem precisar contratar mais profissionais, né? Utilizando o recurso humano que tem dentro da empresa. Participa, assessora, acompanha e elabora instrumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões tais como promoções, movimentação de pessoal, plano de carreira, remuneração, programa de treinamentos e de desenvolvimento, tá certo, turma? Então, essas são algumas atribuições do psicólogo organizacional, tá certo? E entre outras funções. Turma, espero ter contribuído aqui para vocês com algumas dúvidas, e caso vocês tenham alguma dúvida, caso eu possa contribuir mais ainda para o aprendizado de vocês, eu vou estar à disposição, tá certo? Até a nossa próxima aula, que vamos contar aí, que vai contar, vamos dizer, com outras áreas da psicologia, suas atribuições, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!